Mas, bom, vamos seguir para fechar essa ideia das redes transformers hoje. Lembrando que os transformers foram definidos no mesmo contexto de tradução automática, então a gente continua nesse problema de traduzir uma sentença de uma língua para outra. Então, eu até mantive aqui os mesmos exemplos. Lembrando, então, que o nosso vetor x na verdade, é uma matriz de palavras, uma matriz de vetores, onde cada vetor representa uma palavra, e a saída também, e a saída pode ter tamanho diferente da entrada. Bom, o que motivou, né, a criação dos transformers? A grande motivação, quando a gente começou a falar na aula passada, é de que essas redes, primeiramente, elas são muito lentas para ser treinadas, como a gente viu no próprio código agora ali, tem um for lá dentro que não dá para remover, porque o estado escondido, né, t, depende do h escondido t menos 1, então não tem jeito, né? Você tem que calcular o t menos 1 para calcular o t, e esse for é impossível ser retirado na modelagem da RNN. Então, claro que você poderia paralelizar os mini-batches, isso ainda dá para fazer, ou seja, quando você cria um mini-batch de sentenças, né? Quando você coloca, por exemplo, vamos supor que você colocasse esses 4 exemplos aqui num mini-batch, você consegue fazer o processamento deles em paralelo, mas como eles todos vão ter padding aqui, você vai processar palavra por palavra, mas ao processar essas palavras por palavra, você vai ter que fazer um for. Entendeu? Acontece que o for vai olhar para os 4 de uma vez, mas é o for. É um for que vai de 0 até o número máximo de elementos na sua sentença. Então, esse for ele vai ficar sempre lá, e isso era muito ruim. Principalmente para onde? Sequências longas. Quando você tem sequência, quanto maior a sequência, maior o tamanho do seu for, e maior o nosso problema. Então, esse foi o primeiro problema que motivou a criação do transformer. O segundo foi de que, na prática, elas tinham um problema para modelar dependências longas em sentenças, né? Então, quando, por exemplo, aparecia um sujeito lá no começo do parágrafo, e aí no final do parágrafo você tem que referenciar esse sujeito né, de algum personagem, por exemplo, de uma história, né, que tem determinadas características, para você lembrar desse personagem, para determinar uma próxima palavra, por exemplo, isso era muito difícil de fazer nas redes recorrentes. Por mais que a gente tivesse usado modelos de atenção, isso tudo ajudou, mas os resultados ainda não eram satisfatórios, ainda não eram... quando eu falo satisfatórios, ainda não chegaram, não tinham chegado ainda no nível dos seres humanos. Como ainda, na verdade, em tradução bom, eu vou dizer isso assumindo para todos os idiomas, tá? Para todos os pares de idiomas, a gente ainda não consegue uma tradução tão boa quanto os melhores tradutores humanos. Eu acho que é fácil verificar isso se for no Google Tradutor, você vê que a tradução tem que ser razoável. Ela está correta, ela é ok, né? Ela não é excelente, não. Entendeu? Então, a gente ainda não chegou a resolver esse problema no nível humano. A gente ainda tem seres humanos melhores do que esses sistemas. Tá? Então, alguma coisa estava faltando, sabe? Ainda estava faltando. E até hoje, de certa forma, ainda está faltando. Porque a gente não consegue fazer isso de forma universal também. Enfim, tem bastante coisa para se estudar aqui. Inclusive, tem uma coisa que é interessante, que é um problema bastante difícil, mas que muita gente tenta resolver hoje, é o seguinte: se eu aprendo a traduzir inglês para francês, eu consigo... Existe alguma informação do inglês para o francês que me ajuda a traduzir alemão para espanhol, por exemplo? Do tipo, você consegue generalizar idiomas como os seres humanos conseguem? Entendeu? Quando a gente aprende alguma coisa de um idioma, a gente consegue geralmente levar essa informação para outro idioma. Tanto é que a gente tende a cometer erros no segundo idioma que vem do primeiro, que é uma visão do primeiro idioma que a gente tenta carregar para o segundo, e a gente comete erros porque a gente tenta ajustar para o primeiro idioma, ou para o terceiro ou para o quarto, né? E isso, por partes, é ruim, mas por partes é muito bom, porque você não começa do zero. Você vai aprendendo um idioma, você começa do idioma que você já sabe. E aí você traz alguma coisinha, e aí você vai levando, quanto mais idiomas você vai aprendendo, mais fácil fica aprender os próximos idiomas, porque você vai carregando essas informações. E atualmente, em redes neurais, a gente faz tudo do zero.
né? A gente treina um modelo com dados do inglês para o francês, o outro do japonês para o alemão, o outro... Ou seja, tipo, é tudo do zero, a gente não consegue... Não é que não consegue. O que se faz hoje na prática é isso, mas tem gente interessada em tentar fazer essa generalização, né? Transferir o aprendizado de um idioma para outro. Enfim, isso tudo motiva estudos, né, nessa área de tradução e que acabou dando origem ao Transformer, tá? E lembrando aqui que as redes neurais recorrentes, então, tem essa cara, né? Elas têm um vetor escondido, e aí esse vetor escondido passa aqui, né? E aí a gente vai atualizando ele para fazer a tradução no decoder. Bom, aqui é só uma introdução mesmo do Transformers, mas o que a gente já falou também na aula passada, né? Esse é o diagrama do artigo original, tá? O Transformer foi definido nesse artigo aqui, Attention is all you need, que realmente mostra que você não precisa mais ter aquele estado escondido que vai sendo atualizado a cada intervalo de tempo, basta você usar a atenção mantendo a estrutura de encoder e decoder. Aqui, a forma como a gente visualiza, né, essa imagem, esse diagrama divide ele ao meio, daqui para cá é o encoder, daqui para cá é o decoder. Eu já vou mostrar mais isso para vocês, mas ela tem essa cara, continua sendo o encoder e decoder, porém agora completamente, as representações internas que a rede aprende são completamente dependentes de atenção e não tem mais recorrência ali dentro, tá? E elas foram, né, inicialmente propostas para tradução automática, mas ao longo desses últimos anos, já desde 2017 para cá, ela se mostrou como uma rede bastante geral, ou seja, ela consegue resolver problemas em várias áreas da IA, como visão computacional, que foi o surpreendente, aprendizado por reforço, inclusive, entre outros problemas, tá? Bom, fora isso, vamos voltar a falar de Transformers, então. A gente estava falando, né, que esse modelo é um modelo que processa sequência, assim como o RNN, só que ele é completamente baseado em atenção, ele não tem estado escondido. E aí eu estava reorganizando os slides aqui para tentar explicar de uma outra maneira para vocês, tá? Que eu acho que talvez fique mais fácil para quem conseguiu entender a atenção de RNNs. Tá? Eu simplifiquei o diagrama de uma rede sec-to-sec, né? Muitas para muitas, onde aqui a gente tem o encoder, tá? E aqui embaixo seria o decoder, tá? Aqui em cima, perdão, aqui embaixo seria o encoder e aqui em cima o decoder, tá? Então aqui são os intervalos de tempo, né? x1, x2, x3 até xt de x. E aí na rede recorrente lá, para cada entrada, né, a gente gera um vetor escondido, tá? H1, H2 até HTX. E aí aqui eu deixei apenas um passo de decodificação genérico, tá? Que seria, então, para gerar aqui uma saída y chapéu t, agora o que a gente tem como anteriormente a gente já tinha, né, o estado escondido aqui do decodificador no estado t, né? Isso aqui já era comum das redes recorrentes que a gente conhecia, isso nada mudou. O que mudou quando a gente adicionou atenção? A gente adicionou um vetor de contexto aqui, tá? Que é calculado a partir dos estados escondidos do encoder. E aí a gente diz o seguinte, que a atenção que ela faz, no caso das RNNs, é calcular um peso alfa aqui para cada uma desses estados escondidos do encoder, tá? Ou seja, esse peso vai nos dizer, então, o quanto que eu tenho que atender para um determinado estado escondido, tá? E assim eu consigo fazer uma tradução de texto, por exemplo, olhando para trechos específicos da minha sentença de entrada, da minha sentença origem, né? E aí, lá a gente viu que a equação para gerar o contexto, né, para gerar esse vetor de contexto, qual que era a formalização, né, matemática? A gente ia fazer o seguinte, a gente ia fazer uma soma ponderada, certo? Essa soma vai de 1 até t de x, então, ou seja, eu vou percorrer aqui para cada estado escondido, e aí eu tenho um peso para cada estado escondido, que é o alfa, e multiplico pelo próprio vetor do estado escondido, tá? Isso aqui me dá um C, me dá um vetor de contexto. E essa é a forma como
as RNNs, elas usam essa tensão que a gente chamava de aditiva. E ela era aditiva porque a gente viu lá que o peso alfa, na verdade, era calculado com uma soma do estado escondido do ST-1, né, mais cada um desses Hs aqui. E aí era uma soma lá que a gente executava dentro dessa caixinha do C aqui, que eu vou omitir agora, mas por uma questão de visualização e para fazer uma analogia com o que o transformer vai fazer. Tá? Então, qual era o objetivo do transformer? Era obter um resultado similar a esse sem o estado escondido HT. Porque eu quero eliminar essa recorrência. Eu quero eliminar essa dependência temporal na horizontal. Então, qual que é a ideia do Transformers? É um outro modelo de atenção, tá? Que é chamado de autoatenção. E o que ele faz, então, ele elimina aqui. A primeira coisa que vocês podem notar da diferença, ele elimina completamente os Hs, certo? Então, o que ele faz? De alguma maneira, ele calcula a tensão direto das entradas X. Tá? E para calcular essa tensão direto da entrada X, o que ele faz é girar para cada um das entradas aqui, ó, X1, X2, X3, XTX, até XTX, ele gera 3 vetores, Q, K e V, né, para cada elemento da entrada. Então, assim, aqui o Q, o K e o V, você pode comparar ele com o alfa, de certa maneira, lá das redes recorrentes. Tá? Porque eles vão ser usados para gerar o vetor de contexto. Tá? E a gente vai ver mais para frente, a gente viu na última aula, mas eu vou revisar como é que a gente calcula, então, esse vetor de contexto a partir do Q, do K e do V. Tá? Então, assim, vocês notem que a ideia é exatamente a mesma. A gente tem que descobrir um contexto e aqui a gente simplesmente removeu os Hs e agora a gente está fazendo o cálculo com 3 vetores auxiliares. Tá? Mas, no fundo, aí o que acontece? Aqui eu vou trocar a notação, tá? Para ficar minúsculo. Tá? Isso. Aí o que acontece? Para cada intervalo de tempo, eu vou ter uma representação de atenção. Que a gente pode entender, eu até pintei de verdinho, que a gente pode fazer uma analogia como se fosse um estado. Tá? Assim como o S tinha esse efeito de estado. Porque é a partir desse A que a gente vai gerar um Y. A partir desse A que a gente vai gerar uma previsão. Tá? E o que o A é? O A ele contém uma informação da onde eu tenho que atender, ou para onde que eu tenho que olhar, para gerar a minha saída, naquele intervalo de tempo. Então, era a mesma coisa que o S-Team fazia aqui para a gente. Tá? Notem que tinha o S ele era concatenação da saída anterior com o contexto. Aqui não, aqui a gente vai usar o contexto direto. Tá? Mas a estrutura de decodificação e codificação é muito parecida. A questão é que talvez o diagrama do transformer ele faça mais operações mesmo para chegar nesse formato. Tá? Mas o que eu estou vendo aqui aqui em cima eu continuo imaginando o decoder e aqui em cima eu continuo tendo um encoder. Tá? Notem que esse A de T eu omiti aqui no diagrama, tá? Mas aqui no X1 teria um A de 1, aqui no X2 teria um A de 2, aqui no X3 seria um A de 3, tá? E assim por diante. Assim como aqui também eu teria um S0, um S1, um S2, até o T de X. Tá? Só fiz isso aqui para simplificar mesmo, generalizando para T. Tá? Tudo bem até aqui? Tá. Então agora vamos mostrar como é que esse C é calculado. Tá? A equação que a gente viu na aula passada, para calcular o C, é muito parecida com a equação da atenção da RNN. Tá? Não sei se vocês tinham notado isso, mas também é um somatório que vai percorrer as entradas, tá? E também é uma soma ponderada. Tá? A diferença é que agora, ao invés de ter o H de T', aqui eu tenho um V de T', tá? E o meu alfa aqui, ele é representado por um produto escalar. Tá? Mas esse primeiro termo aqui da multiplicação tem exatamente o mesmo efeito do alfa, que é seu peso de atenção. Tá? Notem que o Q vezes o K aqui, notem que aqui o Q é de T e o K é de T', vocês não vão conseguir ver que está muito pequeno ali,
tá? Mas aqui tem um linha e aqui tem um linha. Assim como aqui também tem um linha, aqui também tem um linha, tá? Então, quando a gente faz esse produto escalar aqui, lembra que o produto escalar nos dá uma ideia de similaridade entre vetores, tá? Então, o que acontece é que, de alguma maneira, a gente vai transformar essa ideia de similaridade em um peso. Ou seja, quanto maior for a similaridade da chave com a minha consulta, tá? Maior é o meu alfa, maior é o peso, maior é a relevância daquilo ali. Tá? Então, basicamente, o que o Transformer faz é a mesma ideia, tá? Só que de uma outra maneira. Ele usa o produto escalar ao invés de usar uma soma. Tá? E aí o V, logicamente, que é o valor, ele vai ter o mesmo efeito do H. Tá? Ele vai carregar de certa forma, é o V ali que vai simular o efeito de um estado para uma determinada entrada. Tá? Bom, oi. Desculpa, esses vetores, a partir das entradas, eles são estáticos ou eles vão mudando? Não, eles são aprendidos. Tá? Acho que talvez essa seja a maior dificuldade de entender esses modelos, porque notem que eles, geralmente, os pesquisadores, eles partem desse tipo de equação e depois flexibilizam ela para ser aprendida. Então você pensa no seguinte, é como se você pensasse, isso aqui é natural de pensar, certo? Uma soma ponderada. Isso aqui é natural para a gente entender isso como uma forma de atenção. Então o que eles fizeram aqui, e aqui também esse alfa é aprendido, tá? Só que pela notação aqui fica mais simples. Geralmente quando você quer pegar essa formulação aqui e tornar os parâmetros aprendidos, o que você faz é você tem que multiplicar por uma matriz de pesos. E aí quando você multiplica por uma matriz de pesos, você tem agora um termo que é aprendido, que agora pode ser aprendido ao invés de fixo. Então tanto Q quanto K quanto V são aprendidos durante o treinamento. É como se os três encoders em paralelo, assim? São três valores diferentes que têm propósitos distintos, né? São três vetores que são aprendidos e eles têm propósitos distintos. O propósito do K é agir como uma chave mesmo, tá? E a gente vai ver no próximo slide como que essa equação acaba tendo esse efeito que a gente quer durante o aprendizado, tá? Isso, exatamente. Tem essa ideia mesmo. Bom, aí a gente viu mais ou menos esse exemplo na aula passada, tá? Então, quero que fique claro aqui que esse mecanismo de autoatenção, ele aprende um vetor de contexto C de T, assim como a RNN também aprendia, tá? Para cada elemento x de T, então se você olhar aqui x de 1 vai ter um C1, tá? X de 2 vai ter um C2, x de 3 vai ter um C3 e assim por diante, até a última, o elemento da sequência, assim como acontecia na RNN também, tá? A diferença agora é que para calcular um determinado C, por exemplo C4, eu vou fazer isso puramente olhando para a sequência de entrada, tá? Então para cada C aqui, eu vou olhar para toda a sequência, tá? Para cada um deles eu vou olhar para a sequência inteira. Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente gera 3 vetores para cada um desses x, tá? Vamos imaginar aqui que a gente tem o x1, x2, x3, x4, x5, x6. Então eu vou ter Q, K, V, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu já vou falar como que a gente gera esses vetores, tá? Mas eles vêm a partir do x. Tá? De alguma forma eles são gerados a partir do x1, x2, x3, x4. Tá? Beleza. Bom, mas aí a próxima etapa de novo, aqui, vamos fazer a operação apenas para um x, porque seria demais no slide isso aqui, fazer para todos ao mesmo tempo, mas isso aqui acontece para todos ao mesmo tempo. Tá? Então eu estou fazendo só para o elemento x4 aqui. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou calcular agora, o meu objetivo é calcular o C4. Tá? Como é que eu calculo o C4? Eu vou pegar a query, né, o Q4, tá? Aqui, ó, e eu vou multiplicar, usando o produto escalar, por cada uma das chaves vindas de cada uma das palavras, tá? Inclusive o 4. Então, cada palavra para mim aqui vai gerar uma chave, tá?
E a palavra central aqui que eu estou calculando a representação, como é que vocês podem entender isso, gente? O que é o C4? O C4 é o contexto da palavra Chile nessa sequência, nessa frase. Tá? Então faz sentido, o contexto de uma palavra depende das outras palavras, certo? É natural isso, né, do ponto de vista da linguagem mesmo, né? Então, para entender o contexto de uma palavra, eu tenho que olhar para as palavras vizinhas. E é isso que a gente está fazendo aqui. E a gente está fazendo isso com essa operação. E aí o que esse produto escalar vai me dar é a similaridade entre que e cada uma dessas casas aqui. Tá? Ou seja, palavras que tiverem forte correlação, elas vão ter similaridade mais próxima. Tá? Isso tudo é aprendido, tá, gente? De novo, esses vetores são todos vetores aprendidos que vão sendo ajustados ao longo do treinamento. Por que ele calcula a similaridade dele e do? Bom, aqui eu acho que mais por uma questão de eficiência mesmo, tá? E na verdade é o seguinte, isso aqui não deve... Bom, agora é uma pergunta... Eu acho que isso aqui não tem muita diferença, tá? Mas como tudo isso aqui é calculado matricialmente, é mais fácil incluir aquilo ali tudo e fazer o cálculo. E aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo é multiplicar agora meu vetor de valor pelo resultado do produto escalar. E o valor aqui 1, tá? Eu estou fazendo para cada palavra também. Então, essa multiplicação aqui eu vou fazer para cada uma dessas palavras. E qual que é o efeito aqui? Esse efeito é um efeito de ponderação. Tá? De novo, esse resultado vocês podem entender como se fosse um alfa. Tá? E a gente vai fazer isso para todas as palavras. Tá? Então, a gente vai ter aqui multiplicação por V2, por V3, por V4, por V5 e por V6. Tá? E aí, não sei se vocês lembram, mas isso aqui se parece muito com o diagrama do slide da tensão lá. Quando eu abri aquela caixinha do C, lá tinha exatamente um monte de X, um monte de multiplicaçãozinha, que são essas multiplicações aqui do peso com o valor, tá? E depois disso tinha uma soma, tá? Que é o somatório de todos os caras ponderados aqui. Tá? Esse mais aqui é o somatório, tá? De alfa por V. Só que agora para a gente, alfa é Q, produto escalar por K, vezes V. Tá? E aqui, ó, eu tenho T, e aqui eu tenho T', aqui eu tenho T'. E aqui eu vou de T' igual a 1 até T de X. Se puder acender a luz ali só para vocês verem. Tá? O que aquela soma, o que aquele mais está calculando é isso aqui. É uma soma ponderada. Tá? Pode apagar. E isso gera o C4. E os outros C são calculados da mesma maneira. Beleza? Ficou mais claro agora? Bom, é importante agora, a minha ideia agora é fazer a analogia ao que a gente tinha visto para RNN, tá? Tá. E aí, o que acontece na prática? Na prática, como eu falei, aqui eu fiz a conta, tá? Eu fiz o cálculo para cada um dos Cs, mas aí no final a gente vai ter um C1, um C2, um C3, um C4, um C5, um C6. Ou seja, a gente vai ter uma representação contextual de cada palavra. Ou seja, aquela representação aqui, C1, ela é a representação de Lucas nesse contexto. C2 é a representação de is nesse contexto dessa frase. Essas palavras vão aparecer em outros contextos. E elas vão ter representações diferentes nesses outros contextos. Entendeu? Isso que é legal. É que agora os embeddings são dinâmicos e não são mais estáticos. Tá? Então a gente carrega o contexto junto com a gente, junto com a representação da palavra. E isso é muito legal. Tá? E aí o que a gente faz? Tá? Isso tudo, na prática, vai ser compactado a uma matriz A, uma matriz de atenção, tá? Que vocês podem entender como uma lista de Cs. Tá?
Então, a representação que a gente vai entender aqui, no final das contas, é uma matriz, tá? Que ela tem, por exemplo, 6 colunas nesse caso aqui, entendeu? E aí, a gente vai calcular isso aqui tudo de forma vetorizada, tá? Quer dizer que a gente vai calcular todos esses caras de uma vez só. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai ter uma matriz Q, uma matriz K e uma matriz V, tá? Que são, que vão compactar ou empacotar esses vetores aqui, tá? Então, por exemplo, a matriz Q, ela vai ter lá Q1 na primeira linha, na primeira coluna, por exemplo, mas pode pensar que a primeira linha é Q1, a primeira linha de K é K1 e a primeira linha de V é V1. Aí você vai ter na segunda linha Q2, K2 e V2 e assim por diante até você chegar no QT de X, KT de X e VT de X. Então o que a gente vai fazer é empacotar os Qs numa matrizona Q, empacotar os Ks numa matrizona K e empacotar os Vs numa matrizona V. Tá? E aí, agora que vem a questão, como é que a gente calcula Q? Aqui um Q de T, tá? Q de T é o E de T, tá? O que é o E de T? O E de T é o word embedding de X de T, tá? Então, o X de T é o one hot aqui, a versão, representação one hot do X de T. ET é um embedding tradicional lá, no modo que a gente tinha visto de ver uma matriz de embedding e tudo mais. Tá? E esse ET aqui, lembrem que ele é, de certa forma, estático. Tá? Apesar da matriz embedding ser aprendida, uma vez que ela é aprendida, a representação é fixa, ela não consegue capturar contexto. Então, para gerar o Q, a gente vai multiplicar. O que vocês podem lembrar é basicamente que a gente vai multiplicar o X de alguma maneira. Né? O E, de certa forma, é o X também, só que denso, é uma segunda representação de X de T. Mas o Q de T, por exemplo, o Q de 1 é igual a WQ, e WQ é uma matriz de parâmetros, é uma matriz de pesos, que vai ser inicializada aleatoriamente. Tá? Então, a primeira matriz que a gente está vendo agora do transformer é essa matriz WQ, que é usada para gerar os Qs. A gente vai ter uma matriz WK para gerar os Ks da mesma maneira e uma matriz WV para gerar os Vs da mesma maneira. Tá? Então, a gente tem 3 matrizes aqui iniciais, que são usadas para gerar os Qs, os Ks e os Vs. Certo? E aí, a gente consegue fazer tudo isso aqui vetorizado para gerar esse Q maiúsculo, K maiúsculo e V maiúsculo. Tá? E aí, o que a gente vai gerar como saída é o A maiúsculo. Tá? E o A maiúsculo, então, é a função de Q, K e V. Tá? O que é isso? É a mesma equação que eu vi, que a gente escreveu no slide passado, só que agora matricial. Tá? O Q... Acende a luz, fazendo um favor. O Q versus K está aqui, tá? O V está aqui, só que agora tem um softmax aqui, ó. Na verdade eu vou expandir dessa forma, aqui, ó, tem uma softmax QT, K, T'. Essa softmax ela é aplicada só no resultado do produto escalar, tá? O V está fora lá, ó. Então, o que essa softmax faz? Ela vai pegar o alfa e vai normalizar os alfas. Igual a gente fazia na RNN. Porque senão isso aqui fica não normalizado, aí não dá para fazer ação ponderada. Isso, se você imaginar de novo esse produto escalar como um alfa, o softmax vai fazer normalizar isso. Tá? Ele vai normalizar esse resultado para que fique uma soma ponderada de fato. Em relação ao V. Então o V seria equivalente ao H e esse resultado aqui seria equivalente ao alfa. Pode apagar, por favor, de novo? Então, e aí o que é essa raiz quadrada de dk? dk é a dimensionalidade de k, a dimensionalidade do kzinho aqui, ó, que é um hiperparâmetro do modelo. Então, se o k tivesse, a gente tivesse escolhido lá 32, tivesse 32 dimensões, esse d de k seria 32. Então, antes de calcular a softmax, o que a gente faz é reescalar essas matrizes aqui, para que o produto escalar não fique dependente do tamanho de k. Tá?
Então, isso aqui é só uma escala para que para que esse resultado interno aqui fique independente do tamanho da dimensão que a gente escolher, certo? Tá? É só isso. Isso é feito antes do softmax, óbvio. Tá? Então, ou seja, no fundo esse resultado vai continuar sendo um alfa normalizado que é multiplicado por V. E aí o que a gente calcula lá no código mesmo vai ser essa matriz A. Ficou mais claro agora? O que está fazendo? Tá. Bom, de novo, aqui nesse slide eu trouxe a mesma ideia, tá? A diferença é que vocês estão notando que agora eu tenho um contexto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, um contexto para cada palavra, só que agora eu tenho um índice I aqui, tá? Porque o que o Transformers faz é, na verdade, quando ele vai aprender a matriz A, tá? Ele não faz isso uma vez, ele faz isso N vezes e concatena os resultados, tá? Então, a gente vai fazer isso mais uma vez, e aí vai ter mais um A lá, agora vai ter um A0 e um A1 e um A2, tá? A gente vai fazer isso aqui N vezes, e esse N é o hiperparâmetro do modelo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está adicionando mais capacidade para a rede, tá? Por que foi feito isso? Porque assim a gente consegue ter uma representação mais complexa, tá? No fundo, o que vai acontecer? Agora eu tenho uma matriz WQ, WK e WV para cada uma dessas cabeças que a gente chama, tá? Cada linha aqui, essa linha aqui da frente, né, a camada aqui da frente do slide, é a cabeça 1. Aquelas folhinhas do meio ali são a cabeça 2, aí você vai até a cabeça N. E a cabeça N, e essas cabeças são hiperparâmetros também, o número de cabeças, como eu falei, geralmente a gente usa 8 e tal, tá? Então o que muda agora é que eu tenho isso mais de uma vez, tá? E aí eu vou ter A de I ali agora. Então vou ter agora 3 matrizes, por exemplo, ou N matrizes, ou 8 matrizes, tá? Sendo que cada uma dessas matrizes é chamada de uma cabeça. Tá? Aqui eu omiti os arcos, tá, gente? Eu só fiz os arcos para a primeira camada aqui, para a primeira cabeça, porque senão fica muito ilegível o slide. Mas o que vocês têm que imaginar é o seguinte, que esse primeiro A1 aqui, ele é gerado a partir de C11, C21, C31, C41, C51, C61, e a cabeça do meio vai usar o C12, C22, então é como se esse contexto do meio tivesse ligado à cabeça do meio aqui, tá? E todos eles do meio tivessem ligado à cabeça do meio. E lá no fundo a mesma coisa, todos os contextos lá do final estão ligados com aquela cabeça do final. Ou seja, eu tenho 3 agora matrizes independentes, lembrando que cada uma dessas matrizes é uma representação contextual da sequência inteira, tá? Aqui eu tenho uma representação para cada um dos elementos, tá? E aí o que a gente vai fazer é concatenar isso tudo, tá? Para gerar uma matriz final. Vocês podem imaginar uma concatenação em coluna aqui, por exemplo, tá? Ou seja, o que você vai fazer, você vai aumentar a complexidade da representação de cada palavra, mas no fundo a saída aqui continua sendo uma matriz com vetores, uma coluna, né, onde cada coluna é um vetor A, que representa uma palavra específica. Tá? Ou seja, a coluna 0 da matriz resultante aqui, ela é a representação da palavra A0, ou A1, né, se for usar os índices que a gente está aqui, A1, A2. Só que acontece que agora, ao fazer isso, ela tem uma representação mais complexa, porque eu usei 3 matrizes, concatenei elas, e agora a gente tem uma representação bastante complexa. Tá? Então, notem aqui a concatenação, tá? E aí tem uma matriz a mais aqui, tipo, mais um parâmetro que a gente usa, W0, para, na verdade, na hora que a gente vai concatenar essas matrizes, a gente multiplica por mais uma matriz de pesos, WO. Ou seja, agora eu tenho 3 matrizes de pesos para cada cabeça. Então, se eu tenho, por exemplo, N cabeças, eu tenho N vezes 3 matrizes de peso, mais 1. Tá? Então, sei lá, se eu tivesse 8 cabeças, teria 3 vezes 8, 24 matrizes de peso, onde a dimensão dessas matrizes são hiperparâmetros. Tá?
e aqui multiplico por mais uma WO, tá? Que seria W da output ali. Certo? Tá. Bom, agora vamos tentar olhar com calma o que acontece, como é que o transformer usa essa camada de autoatenção, tá? Na verdade, assim, agora o que a gente acabou de ver foi a camada de que a gente vai chamar de multi-head attention, tá? Que é uma autoatenção de múltiplas cabeças, que é aquela concatenação lá, que no fundo gera uma matriz A do mesmo jeito, tá? Isso, super rica, né, assim, na verdade. O que a gente dá como entrada, de novo, o transformer é um modelo encoder e decoder, então vamos olhar para o encoder primeiro. O que é um encoder do transformer? Ele recebe a sentença de entrada X, tá? Por exemplo, se a gente vai traduzir do inglês para o português, essa matriz X seria lá, Lucas is visiting Chile in January, tá? E aí teria 6 elementos aqui, tá? E aí isso aqui é passado por uma matriz de embedding, tá? Normal, que a gente dá da RNN, aquela mesma matriz de embedding que a gente já costumou ver, e é somado com uma codificação de posição, tá? Isso porque cada elemento aqui, a hora que a gente faz a atenção lá, a atenção sabe o contexto das palavras, mas não sabe a posição que elas estão, tá? Então, o que eles fazem é adicionar uma codificação extra de posição que é somada na representação das embeddings, tá? Mas a gente vai falar disso mais tarde. O que vocês podem imaginar aqui é uma representação do X. É um vetor de entrada X para cada palavra, tá? E aí, qual que é a primeira camada do encoder? É uma camada de multi-head attention, tá? Que a gente acabou de ver. A gente recebe o X, gera Q, K e V, tá? E no final a gente tem uma matriz A aqui como saída, tá? E aqui eu tenho uma matriz, vou chamar de matriz E, porque é a matriz dos X com embedding, tá? Que tem a mesma dimensão da matriz de saída aqui. Porque, de novo, o que eu tenho Alguém pode acender a luz, por favor? A matriz X ela vai ter essa cara aqui. Por exemplo, x1, né? Até x t de x. Aí a matriz A, ela vai ter o mesmo formato, tá? Só que agora com, vou chamar de Azinho aqui, mas seriam os contextos. Tá? Então a gente vai mapear aqui perfeitamente, para cada x eu tenho um A. Então ali, quando eu faço a saída aqui, eu consigo usar uma conexão aqui, ó, uma conexão residual para fazer a soma de x com A, tá? Que é a mesma ideia da ResNet lá, que isso vai nos ajudar a aprender, vai nos ajudar a conseguir fazer encoders mais longos, com mais camadas, tá? A ideia dessa conexão residual sempre é possibilitar que a gente consiga fluir os gradientes. Lembra? Quando a gente vai voltar para os gradientes, eles têm um jeito de passar, de chegar lá para trás mais rápido. Então é esse mesmo efeito. Pode apagar de novo. Tá? Bom, então aí o que eu acabei de falar, que é essa soma aqui da residual, e aí a gente tem uma normalização desses vetores. Tá? Eu não vou falar dessa normalização por agora, porque isso aqui é puramente para performance também. Isso aqui não tem essa camadinha aqui de soma com normalização é puramente para conseguir treinar redes maiores, tá? São técnicas comuns de Deep Learning, inclusive, sempre adicionar uma camada residual com normalização, por exemplo, assim como o dropout a gente pode usar para reduzir overfitting e tudo mais, tá? Aí, depois dessa camada de normalização, aqui o que acontece, gente? Acende de novo, por favor. Quando a gente soma e normaliza, é como que a gente vai ter? Vai ter uma matriz A' aqui, tá? Que vai ter a mesma cara, só que agora vou chamar de linha,
Porque ela sofreu algumas transformações ali, tá? Você pode até pensar, vamos chamar aqui ó, de chapéu, porque, bom, aqui não é previsão, mas chapéu porque ela é normalizada, tá? Mas, não, vamos na linha mesmo. Então aqui eu tenho de novo o mesmo formato de matriz passando aqui, só que agora ela está normalizada, está mais bonitinha para o gradiente. Entendeu? E aí eu vou passar isso aqui para uma rede MLP, que vai atuar em cada coluna dessa matriz aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse vetor e vou dar como entrada para uma MLP. E aí eu vou gerar agora um A, duas linhas, tá? E um A, duas linhas até T de X. Mas eu continuo com esse formato de A aqui, agora eu tenho um A, duas linhas. Tá? O que eu fiz quando eu passei por uma MLP? Eu só adicionei mais capacidade para a minha rede, para que essa representação ficasse ainda mais, tivesse ainda mais flexibilidade durante o aprendizado. Tá? Então isso aqui, de novo, é mais um truque para tornar a rede mais poderosa. Daria para remover, por exemplo, teoricamente? Daria. Mas o que aconteceu provavelmente é que, empiricamente, eles verificaram que colocar essa camada aqui torna a rede mais poderosa. Então, eles deixaram lá. Tá? É muito provável, isso eu não estou especulando, mas é muito provável que eles tenham começado com essa teoria aqui, para eliminar a recorrência da RNN, e aí foram adicionando esses blocos por partes, para conseguir chegar numa performance razoável, para conseguir bater, inclusive, a performance de uma RNN. Porque geralmente é assim que funciona na pesquisa, você vai alterando, e eventualmente você chega num resultado que é melhor do que o estado da arte, que era o RNN na época, com atenção. Tá? E esse é o encoder. Tá? Então o que o encoder dá? Aí que você passa essa duas linhas aqui para uma outra camada de soma e normalização. De novo, agora essa passagem aqui é uma passagem residual da mesma forma que vai somar a linha com A duas linhas, tá? E vai normalizar o resultado. E vai dar uma matriz A, três linhas, ou vamos chamar de matriz A de E, que é a matriz A do encoder. Tá? Então, o que o encoder nos dá lá no fundo é uma matriz AE, que ela tem um embedding, que ela carrega a representação da sequência de entrada, que é o que a gente precisa, certo? É o que a RNN tinha. Quando a gente passava lá e girava os Hs, o que a RNN tinha era algo assim, era um H maiúsculo, que era H de 1, né, até H de T de X. É a mesma coisa. Tá? E aqui seria o encoder do transformer, né? E aqui é uma RNN. Note que ambas carregam contexto da sequência toda. E aqui é mais legal do que aqui ainda, porque aqui o H1 só sabe do H para trás, só sabe dali para trás. Esse A1 não, ele está carregado de contexto até o final da sentença. Tá? Quando você faz uma RNN bidirecional, aí você tem o mesmo efeito, tá? Porque daí o H de uma RNN bidirecional tem tanta informação da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Então aí você se aproxima, o transformer encoder está aproximando uma RNN bidirecional. Exatamente, é duas vezes sequencial, né? Faz mais sentido agora o que está acontecendo? Tá. Então, eu até anotei o que passa ali para frente, agora eu chamei de A', talvez eu vou mudar para ficar nesse formato aqui, mas passa uma matriz com os azinhos ali para cá. E aí, qual que é a primeira operação que a gente vai fazer no decoder? Qual que é o trabalho do decoder? É gerar a tradução, é gerar uma sequência de saída de tamanho TY, agora variado, inclusive, né? E essa decodificação tem que ser, por definição, autorregressiva. O que é isso? É fazer uma decodificação por vez. Tá?
Porque não tem como a gente brotar com uma sequência do nada, assim, buf, né? Tipo, não tem como a gente chegar com uma tradução automaticamente com todas as palavras em paralelo, assim, né? Quer dizer, até teria como fazer isso, mas o que a gente sabe é que isso aqui funciona melhor. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente começa com o elemento inicial, que seria lá o start of sentence, tá? A gente dá como entrada para o decoder. Tá? E aí aqui no artigo original vocês vão ver que ele vai chamar isso aqui de Masked Multi-Head Attention. Tá? Que é essencialmente o que está acontecendo ali é a mesma coisa, é a mesma camada. Só que eles aplicam uma máscara na saída dessa camada aqui, para que durante a decodificação você não atenda para elementos que estão na sua frente. Tá? Porque como a gente vai ver, eu estou contando a história aqui do seguinte sentido, como se tivesse um for aqui, né? Você faz a primeira, depois faz a segunda, depois faz a terceira, depois faz a quarta. Mas não é assim que faz, não é assim que é implementado. Você consegue fazer essa decodificação aqui, tá? Em paralelo também. Só que para isso você precisa de uma máscara. Tá? É como se você pegasse a saída. E isso é uma questão mais prática do que teórica, tá, gente? Isso a gente vai ver mais no código do que no entendimento teórico. O entendimento teórico, vocês podem pensar isso como autorregressivo mesmo. É um de cada vez. Teoricamente é isso que está acontecendo. Na prática é um pouco mais complicado, porque eles fazem isso de uma maneira mais rápida. E para isso eles vão usar uma máscara, que é basicamente uma matriz extras, com uns e zeros, assim, que ela é diagonal. E aí o que você faz é que você só consegue, quando você gera a sua matriz de atenção, você zera metade dela, e você só olha para trás na sua sentença. Mas eu já vou mostrar isso no código, a gente já vê. Tá? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, que entra um token, por exemplo, start of sequence, tá? SOS, que é o Y1 ali, chamei de Y chapéu 1. Aí eu passo esse token por é como se esse token fosse uma matriz com uma coluna só. Tá? Vamos supor que SOS é 001000. Tá? Esse cara aqui é o SOS. Aí eu gero o Q, o K e o V da mesma forma. Não interessa que a matriz tenha uma coluna só, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Aí eu normalizo do mesmo jeito. Aqui o que vai acontecer? Eu vou ter uma matriz de atenção A como saída, da mesma forma. Tá? A ideia é exatamente a mesma aqui. Tá? Aqui eu tenho uma matriz de atenção que agora está atendendo só na minha sequência que eu estou decodificando. Tá? O que é atenção aqui nesse caso? Gente, o efeito dessa camada aqui, tá? É o seguinte. Vou tentar passar a intuição para vocês. Se eu escrever Lucas, né, is visiting Chile in January, e eu for começar a traduzir essa sentença, eu vou começar palavra por palavra, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ler essa sentença inteira primeiro. Não é isso que vocês fariam provavelmente? Eu leria Lucas is visiting Chile in January. Beleza. Agora que eu li a frase inteira, ou seja, agora que eu passei pelo encoder, tá? Eu vou começar a traduzir palavra por palavra. E eu começo de um vazio aqui, tá? Então, agora eu vou começar a escolher uma palavra. Só que agora que eu já li a palavra uma vez, eu consigo calcular a atenção que eu vou dar para as palavras. Então, eu olho aqui, eu vou começar com Lucas. Tá? Porque eu sei isso aqui, eu já li essa sentença, então eu sei que para essa palavra aqui, basta eu olhar para eu traduzir essa. Tá? Só que a hora que eu vou escolher a próxima palavra, eu não tenho que olhar só para isso aqui. Eu tenho que olhar para a palavra que eu escolhi também.
Tá? A gente faz, no nosso cérebro a gente não faz isso sistematicamente, mas é mais ou menos isso que a gente faz. Tá? Então, por exemplo, se eu decidir depois usar Lucas irá chegar até aqui, visitar, a hora que eu for decidir colocar a próxima palavra aqui, eu tenho que olhar para cá e para todas essas palavras aqui. Tá? Então, o decoder, a atenção do decoder, aquela primeira camada ali, é a atenção sobre essas palavras, que eu já escrevi até agora. Tá? E a atenção do encoder está feita já, ela já não vai mexer mais, né? Então, por enquanto, eu só consigo atender isso aqui. Não tem nada não tem mais para trás, não posso olhar para mais nada ainda. E é isso que eu fiz, ó. Intuitivamente, o que eu faço? Eu uso a saída dessa camada para gerar perguntas para a minha frase do encoder, tá? Onde as chaves e os valores vêm lá do encoder, tá? Aí aqui é onde a gente faz essa combinação de atenção. Agora eu tenho, para cada palavra aqui, eu posso fazer uma pergunta para essa frase que já está formada. Tá? Quando eu falo uma pergunta é eu considerar essa palavra como uma query, ver quais das chaves aqui, com quais dessas palavras eu me aproximo mais, tá? Para gerar os alfas lá. Aí agora eu já tenho os Vs calculados dessas palavras, tá? Multiplico pelos Vs, e aí isso vai me dar valores de atenção. Agora, com essa dimensionalidade aqui. Tá? Porque notem que está vindo o Q, o K e o V, eles têm lá o tamanho T de X. Né? Mas o que eu fiz é embutir aqui essas informações que estão vindo do decoder. Tá? Essa camada aqui tem o mesmo efeito do ST-1 lá da RNN. Na RNN, quando a gente vai calcular a tensão, a gente também pega o estado escondido do decoder anterior. Tá? Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, só que agora com uma camada de atenção. Tá, vamos assumir que ela tem a mesma dimensão de T de X aqui, ó, AT de X. Ela tem T de X colunas. Ela vai passar essa operação, ela vai fazer essa operação de novo ali com a camada MLP, ou seja, vai aumentar ainda mais a complexidade das minhas atenções agora combinadas, tá? Elas estão combinadas aqui, como já tem essas informações todas combinadas, tá? E aí a gente usa uma camada completamente conectada, uma softmax, e aí lá eu tenho agora minhas previsões do T de Y. Tá? E aí eu concateno a saída de lá com a entrada aqui e faço o processo de novo. Tá? Tá, aqui é que eu teria que ter feito uma animação para ir construindo H1, entra Y1, gera Y2, pega Y2, coloca de volta na entrada e faz isso tudo de novo. Tá? É assim, ó, eu começo com SOS, tá? Aí eu gero Lucas, aí eu pego agora aqui embaixo, jogo o Lucas aqui embaixo, tá? Aí pum, joguei. Aí eu faço o processo de novo, aí eu vou gerar irá, né? A tradução Lucas irá. Aí concateno de volta e faço isso. Beleza. Tá. Bom, gente, da arquitetura é isso, tá? Agora eu queria olhar para a implementação para a gente ver isso aqui acontecendo no código.